Bom dia, obrigada ao Ângelo, Anete, Udo, pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês, de contar um pouco da minha trajetória de vida, de trabalho, e que tem muita... Já sou uma habituê aqui da FAO, antiga, né, com o professor Júlio, que acho que não está aqui, talvez já tenha até... Não sei se aposentou ou não, mas Maria Cecília Loschiavo, minha querida amiga, que foi nos meus primórdios da história, que eu quase morri porque eu ia fazer uma palestra e a Maria Cecília era uma das palestrantes. E essa coisa de ficar fazendo palestra depois de professor não dá certo, não. Porque eles estão acostumados com essa coisa de... Eu sou uma trabalhadora. Bom, mas, enfim, o porquê de eu estar aqui é exatamente voltada para madeira, para o uso sustentável. O Virgílio já falou bastante de sustentabilidade, mostrando que as florestas não são só árvores, são pessoas. Então, a sustentabilidade a qual eu pratico está muito ligada a isso, porque eu não só trabalho, ou sou a primeira marmoraria a ser certificada aqui no Brasil, mas eu fui levar sustentabilidade lá na Amazônia, a convite, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, ou mais, né, 13 anos atrás, Virgílio, pelo governador do estado do Acre. Virgílio, na época, dava uma consultoria para o governo do Acre, que era o governo da floresta. Então, fizemos um trabalho com comunidade. Eu saí daqui, me meti para aquele meião de floresta, vestidos ao seu lado, assim, paisagístico, essa coisa assim bonita, mas é uma coisa muito difícil e tem que ser bastante corajosa para fazer o que fiz e o que faço até hoje. Agora, nesses últimos tempos da minha história, eu sou fundadora e uma das sócias da Amata, e que conseguimos também a primeira concessão federal de florestas no Jamari, em Rondônia, que é bravo também ir para lá. Você tem que dormir num dormitório, na beira da estrada, o restaurante é um comedouro, não tem. Então, é bastante difícil. Mas eu acho que vale a pena, porque acho que o Brasil, onde a maior floresta tropical ainda é do Brasil, e nós precisamos agregar valor, porque se não agregarmos valor, a palavra do Virgílio vai para o chão. Né? Então, e as pessoas de lá têm também essa ambição que temos aqui. Onde que eu vou apertar? Que botão que é aqui? Sou péssima nessa coisa. Ok. Bom, aqui tem alguns dados, mas eu acho que é meio irrelevante, porque depois o nosso IPT aqui, né, é março, vai falar bastante. 61% do território brasileiro é coberto por florestas, né, algumas indústrias de madeireira tropical passa por mudanças radical, mas eu acho que essa mudança de olhar de floresta vem acontecendo nos últimos 10 anos, 20 anos, porque quando eu comecei há 30 anos atrás, não se falava em meio ambiente, preocupação com mudanças climáticas, madeira certificada. Não. Isso eu acho que a certificação não é coisa do século passado, Virgília, do século da década passada, né, que começou em 90, essa preocupação do FSC, enfim, que surgiu em 93, 94, mas ainda o brasileiro, ou ainda o mundo, não tem muito essa consciência do uso da certificação. Acho que tem que ser mais divulgada. E o Brasil é o maior consumidor, principalmente aqui no Sul, São Paulo, Centro-Oeste, né, de madeiras. Aqui um pouco, esses números são da Mata, né, a estimativa de produção de madeira na Amazônia, né,
produção ilegal, que até tem aí um conflito aí de legal e ilegal, que a certificação sofre um pouco quem é certificado, porque essa confusão do legal e do ilegal, não tem nota, e aí você não consegue chegar num preço. Não é que a certificação seja cara, é que ela é obrigada a seguir a lei. Então, ela é realmente difícil de ser produzida, comercializada, até por conta dessa está bem na pauta agora, essa coisa do legal e da ilegalidade, do legal e do ilegal. É bem confuso. Aí um pouco no Mato Grosso, Pará, Rondônia, outros da Amazônia. O cálculo baseado em produção de 14,2 milhões de metros cúbicos. Acho que esses dados vocês já têm bastante conhecimento. A evolução do mercado de madeira processada na Amazônia, que é pouco, na verdade, né? Começa em 98, aí esse gráfico. Posso ir passando rápido? Aqui o manejo sustentável, agregação de valor, né? Aí é onde eu começo a entrar com a minha história, porque não só eu faço o uso das madeiras em pranchas, enfim, mas também desses resíduos que eu transformo isso em objeto, e a madeira, a própria matéria-prima, a própria forma, me dá a criação. Eu até ia trazer uma peça, que é um bowl, que se ela quebra, eu costuro lá mesmo, em Chapuri, com fibras, enfim, que é bastante interessante. O tipo de comprador de madeira na Amazônia, né, em São Paulo. Depósitos, construtoras, fábricas de móveis, olha como é pequenininha, né, e outras. Os depósitos são os mais fortes. Aí entra a história do legal e da legalidade, que eles compram, a imensidão, você chega lá, vai comprar e fala, você quer sem nota? Quer meia nota? Não posso. Né? Eu com a bandeira que tenho, não consigo. Então, tem bastante. Construtora, muito pouco ainda. Né? Aqui, como os clientes, o mínimo que esperamos é fornecimento de madeira. Né? Eu, como cliente, né? Que deve atender as minhas especificações, condições comerciais justas, rastreabilidade, e processo de venda eficiente. Aqui onde estamos, né, no que se refere à floresta, transformação e mercado. Mais as plantadas para celulose, energia, aí as nativas para construção civil, móveis e decoração. E os serviços ambientais, que o Virgílio já falou bastante. Aqui é uma cadeia de valor, esse gráfico, isso é a mata, que é onde a mata vai atuar e já está atuando. Em toda a cadeia de valor, usando todos os produtos que a floresta pode oferecer. Quem são os atores do mercado de madeira, que é marcenaria, serraria, com depósitos, fábrica de móveis, arquitetos, designers. Está bastante em voga hoje o uso de madeira na arquitetura. Não só na arquitetura como construção, mas como estética. Aqui, até então, um tempo atrás, eu usava como símbolo, era uma árvore e um monge, né, reverenciando as florestas. Agora é a floresta, a árvore e o futuro dos nossos filhos e netos. Por isso, o manejo explicado pelo Virgílio, né, que ele é mãe, filha e neta. Você só pode colher aquela mãe se ela tem uma filha e uma neta que é para a preservação da espécie, inclusive. Aqui já começa um pouco da minha trajetória de vida. Eu comecei na década de 80, né, mas sempre com essa filosofia, né, do social, do ambiental e do econômico.
Eu comecei na garagem do meu sítio, em 84, para ajudar 5 meninos carentes que terminaram a construção da minha casa, que ficou uma droga, porque eles não sabiam, e eu fazia história da arte, e comecei a descobrir a beleza, a arte da marcenaria, nos seus encaixes. E aí eu comecei a trabalhar com esses meninos, aí fui atrás de um mestre, e eu acho que a minha história, eu tenho um designer que trabalha comigo, já tem, que faz parte do meu corpo de design, tem 90 anos, o Jorge Aldospin, e que ele fala que a vida dele é uma sucessão de milagres, e que eu, aos 84, quando eu o trouxe para participar do corpo de design da ETEL, contar a história do design brasileiro, e eu era mais um deles. Então, a minha vida foi sempre uma sucessão de milagres. E esse encontro com esse mestre, que eu vou mostrar um pouquinho mais lá para frente, para ensinar esses meninos e dar cidadania para esses meninos. Eles eu morava num sítio, eu dava alojamento, alimentação e o ofício da arte da marcenaria. Porque eu, no meu trabalho, sem qualquer constrangimento, que eu odeio a palavra modéstia, eu faço arte. Eu faço arte com uma beleza, eu exploro o uso da madeira, aí está aí o roxinho, né? E aqui é um pouco da materialização do uso de espécie e do conceito do manejo. É uma floresta de livreiros, é para pôr livro, a mãe, a grande, a neta e a pequena. Isso eu fiz uma exposição no Rio de Janeiro para um arquiteto que ela queria que eu fizesse uma biblioteca. Falei, vamos fazer uma floresta de livreiros. Então, é mãe, filha e neta, que é uma livraria, né? Um livreiro. As diversas expressões de uma marca singular, porque eu tenho ali um corpo de designers, né? Aí tenho a paixão, porque eu acho que sempre, tudo que você for fazer na vida tem que ter paixão, tem que ter muito, tem que gostar muito, tem que ter paixão. Aí você consegue chegar aonde quer que seja, ou fazer sucesso e mostrar, porque eu acho que a energia do amor vai impregnada, principalmente não porque eu faço na madeira, que tem vida, né? O Brasil, as florestas, a sustentabilidade, essa coisa de ser muito honesta, né? Ser muito correta, eu acho que eu passo isso bastante no meu trabalho. A diversão, aí entra a felicidade, né? A música, a surpresa. E a identidade, o DNA. Toda peça que sai da ETEL tem o número, né? Ela tem o número da peça, tem o artesão que fez, o design que fez. Então, se amanhã quisermos rastrear, a gente acha até a data. O valor da ETEL, a qualidade consistente, alta. Isso é uma peça que eu fiz no Acre. A capacidade de aprendizado que tem as pessoas é incrível. Se quer saíram de lá, um acabamento, isso é uma coisa assim, uma peça bruta, eu vi essa bolacha lá, aí eu dei um toque, assim, tirei um pouco da cara do rústico, mas um toque, um bisotê, um acabamento que é uma preciosidade. Então, a autenticidade, né, e a sustentabilidade. Está sempre muito focado. Sustentabilidade é matéria-prima. Aqui, lá na floresta, as madeiras nativas, móveis do mundo. Seleção das madeiras, né, óbvio, entendeu? Que para fazer o que eu faço, eu tenho que fazer uma seleção muito rigorosa nas pranchas que eu vou comprar, na qualidade da madeira. Por isso que eu tenho uma floresta. Não só para... Eu tinha esse trabalho com comunidade, mas a comunidade é meio complicada de trabalhar, né? Porque eles brigam entre eles, não colhem esse ano, e aí, como é que eu fico? Aí eu tinha esse sonho, né, de um dia ter a minha floresta. E aí sou uma das fundadoras da Mata e tenho as madeiras certificadas. Acabou de sair a certificação, né?
Então, ali a localização é mais para vocês entenderem o manejo, mas acho que o Virgílio já explicou bem, né? Tem que cada árvore, em vez de ter ela tem o nome dela, enfim, mas ela tem um número, e aí, ali pelo GPS é identificada, porque tem toda uma regra, o diâmetro da espécie que vai ser colhida, identificada a espécie, quando coloca uma plaquetinha, e quando for colher, essa plaquetinha fica na raiz para identificação no futuro. Aqui eu conceito Joias da Floresta, né, que realmente eu fiz para mostrar o valor que eu acho que a madeira, o diamante, para mim, tem o mesmo valor. Então, esses anéis é madeira, ouro e diamante, usando aí uma variedade de espécie. A certificação, né, do FSC, que eu fui a primeira movelaria a ser certificada. Ali eu mostro um exemplo, aquela peça rachou inteira. Não é defeito, é beleza. Aí é a altíssima agregação de valor. Então, é costurado com aquela fibra de buriti, que ela tem uma força tão... Márcio, você vai... Não sei se você tem conhecimento, mas, segundo essa fibra, ela tem tanta força quanto um cabo de aço, um fio de aço. Então, a madeira pode trabalhar ali e ela segura. Isso vai para... Quanto mais rachado mais as pessoas gostam, mais, principalmente europeus, gostam bastante dessa peça, não é, Udo? Aqui o projeto Chapuri, quando eu, junto com o Virgílio, a convite do governo do Acre, aqui é o Virgílio já dando aula fazendo as oficinas, né? Porque eu aprendi nesse envolvimento, quando eu fui chamada pelo FSC, que quando é com comunidade, assim, é oficina. Quando é Banco Mundial, aí é workshop. Então, aqui as oficinas, né, que o Virgílio para capacitação dos seringueiros, para o manejo, para que eles entendessem o valor. E foi uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que tem que ser materializado, né? Porque quando nós lá explicando, Virgílio dando aula, não sei o quê, aí eles iam colher uma árvore de cedro, e que ocupava ali menos de, sei lá, metros quadrados, né? E eles, para o boi, eles desmatam por ano, né, Virgílio, acho que 4 hectares por ano para a criação de boi. É bonita essa foto, né? Aí, bom, voltando para o manejo, eu comprei uma árvore e paguei R$ 2.740, isso em 1999, para mostrar para eles que, se eles preservassem, fizessem o manejo, não precisava pôr boi, porque numa árvore, ela deu 8 cúbicos, essa árvore de cedro, na época era barato, ainda era o preço de mercado, da madeira legal ou ilegal. Acabou. Ficaram convencidos e, desde então, fizeram o manejo. Aqui foi no início da nossa história, entrando pela Amazônia toda, com o Virgílio, que aqui é um assessor do governo do Estado, e esse Lorde é um índio de uma etnia chamada Xaninca, que é considerado o principado das etnias indígenas do Brasil, que era uma coisa, e fomos lá conhecer, até para conhecer a Amazônia, né, as culturas. E muito interessante, porque esse menino, esse assessor, perguntou para ele se eles estavam precisando de alguma coisa. Ele falou, nós, nada, porque somos ricos, que o governo cuide do entorno, pelo desmatamento que estavam invadindo as terras dele. Então, foi uma... O Virgílio não tinha nem um cabelo branco ainda. Depois do governo, né, Vivi? Aqui é o FSC, né, que já é uma
prática na minha história. Eu tenho uma xiloteca interessante que nos meus folders eu esclareço um pouco ou dou alguma para as pessoas que compram as peças, que acompanham as peças, essa xiloteca. Né? Aqui um pouco da... Aí a tradição, né? uma cadeira e a qualidade que eu tenho. Esse é o mestre Macir, que é um gênio. Se vocês aqui se consideram inteligentes, perto deles, eu me considero completamente. Arquitetos, é incrível. Incrível, ele não tem sequer o primário, ele fez o primário, mas é de uma inteligência, de um brilhantismo, as soluções que ele tem, técnicas de engenharia. Se alguém já foi na minha loja e viu minha porta de entrada, é de tirar o chapéu. Eu realmente, se tem uma pessoa inteligente, honesta, princípios morais e éticos, é algo surreal. Não ganhava para comer, tinha que trabalhar no supermercado no final do dia, pacotando coisas. Aí, como tudo estava escrito nas estrelas na minha vida, para ele eu fui um milagre e ele para mim, porque eu tinha a estética, mas eu não sabia construir. Aí ele veio, e com a sabedoria dele na construção é uma coisa inenarrável. E nós começamos na garagem do sítio com 5 meninos carentes. Hoje nós temos 110 artesãos, um piso de 4.000 metros em Valinhos. Tudo aqui já é uma capacitação, inclusive para o Acre, lá eu trabalho muito com torno. Aqui foi, depois do sítio, foi para essa fábrica. Para quem conhece, parece estar no século XVIII. Né? É um ateliê realmente de artesãos. Né? Do sítio eu vim para cá, e agora estou num outro galpão, que aqui vai ser em frente à minha fábrica. Eu atravesso a rua, vai estar a loja, a Madeiraria A Mata. Porque eu falei, tem que sair dessa coisa desse galpão, um vendedor de madeira. Não, nós vamos vender uma madeiraria, né, que é com toda a qualidade, sofisticação, princípios morais e éticos comprometida. Né. Aqui, olha, todo o meu trabalho, que é uma coisa bem de arte, uma chataria como era feita no século XVIII. Aí, toda a agregação de valor. As pessoas, às vezes, vão lá, nossa, mas você é muito cara. Eu não sou cara. Porque, se você avaliar, é tudo artesanal, né? Tem toda a responsabilidade social, ambiental, porque todos esses 100 artesãos que trabalham lá comigo, eles entram sem saber absolutamente nada, ele aprende lá, eles começam a produzir depois de 4 anos, né? Tem a certificação, que desde a hora zero da minha história já estava intrínseco na minha vida. E são pecinhas, viu? A delicadeza do trabalho, o acabamento no pincel. Então, é uma alta costura na movelaria. Então, é de altíssima... as ferramentas são todas as manuais. Né? Aí, novamente, a machetaria, para mostrar o preciosismo, né, as cadeiras, para quem estuda designer, né, tudo na espiga, do sargento, no grampo que se usa. Eu não tenho Esse menino foi um dos 5 carentes que trabalhou comigo, em função da fábrica. Aqui é meu corpo de design, né, tem um pouco da linha do tempo, que aqui eu tenho vários, todo ano vem alunos da FAO, que eu vejo lá na loja, fazendo pesquisa, enfim, escrevendo uma tese sobre a história do design brasileiro, que eu reedito desde a década de 30, com contrato com os herdeiros, ou, no caso do Jorge, ainda é vivo, da 30 até hoje. Então, passa por Bajave Chique, Branco e Preto, que foi Aflalo, Milan, Rust, foram 4 arquitetos super bons.
Aí o Jorge Alspin, da década de 50, 60, não tenho Sérgio Rodrigues, mas eu vou estar com ele agora no dia 27, que eu vou fazer 20 anos de loja, e eu vou trazer o Jorge. Aí, daí dos antigos é isso, né, Jorge Alspin. Aí o Marcelo o Oswaldo Bratica também, tem agora recente, acho que não, na próxima está aqui, está lá. Oswaldo Bratica também. Aí, hoje, tem o Isai Weinfeld, que é um grande arquiteto, né? Tem a Lia Siqueira, o Paulo Werneck, também acabamos, também na década de 40, Paulo Werneck, que foi um grande muralista, mas ele fazia essas mesas, aquelas com o trabalho de pastilha para dar de presente para os amigos. Então, tem uma pequena coleção dele de móveis que ele mesmo fazia, além dos murais, né? Tem o Dado e a Lia Siqueira. E agora, no dia 7 de dezembro, o Carlos Mota, que é um grande arquiteto, um grande designer, é uma história do design brasileiro também, década de 80, que tinha um pouco uma lacuna na história. Ele vai estar entrando para o corpo de design da ETEL. Ele tem a oficina dele, mas é uma linha de altíssima marcenaria que eu vou estar reeditando. Então, eu materializo a história do design brasileiro, da década de 30 até hoje. Então, vira um pouco de campo de estudo, tanto aqui pela FAO, quanto para a FAAP, dos alunos que vão lá para as teses. Aqui, autenticidade em design e arte. Eu acabei de fazer um evento que é novo na história, que é o design com a arte. Então, são artistas plásticos, né? O Marcelo Sips, com essa cachola, que ele fala que é cachola, que é para que se pendurar na parede, que a hora que você chegar na sua casa, você tirar tudo da sua cabeça e guardar dentro da cachola, porque é para você descansar. Aí o Paulo Werneck, com a parte da arte dele, e o Roberto Micoli, que é um artista plástico também. Aqui são, que eu acabei de falar, todos eles, Arthur também, que é um dos corpos de design, né, que trabalham, que desenho, mas a fabricação é sempre minha. Aqui é o Fachada Chique, branco e preto, aqui é o consulado suíço, no Brasil. É muito engraçado, ontem eu conversando com o embaixador, Cesário Melantônio, lá do Egito, com meu amigo, se conhecia em Istambul. Eu falei que eu tinha feito a embaixada suíça no Brasil, fiz a embaixada suíça no Haiti, junto com o Udo. Ele falou, e você não fez nenhuma do Brasil? Eu falei, não. Ele falou, que vexame, né? Pois é. Então, aqui é o consulado suíço. Aqui estão branco e preto, são as reedições, todas, porque essas reedições têm tanto valor quanto um original, porque elas são numeradas e são exatamente nas mesmas proporções, e só com o uso da certificação, que é para realmente divulgar a certificação, fazer com que as pessoas entendam que usar a madeira certificada é das nossas obrigações para que o mundo continue e tenha um futuro melhor. Aqui é o Jorge Alspin, é uma joia essa cadeira, difícil de fazer, porque é toda esculpida na grosa, que não tem como você fazer aquilo ali na máquina. Aqui é Jorge Alspin também. Aqui é o Oswaldo Bratica, porque, por uma coincidência, a loja é um projeto do Oswaldo Bratica, a casa é Oswaldo Bratica. Aqui é um desenho meu, aí, agregação de valor, mais ainda, porque essas madeiras é resíduo da minha própria fábrica. Então, eu fiz essas mesinhas com resíduo. Aqui também é uma outra peça de desenho meu. Aqui é Cláudia Moreira Salles, Isai Weinfeld, que ganhamos em 2004, a melhor peça do Reino Unido de 2004. Tanto pela a madeira aqui, dessa madeira, e o uso da diversidade, é timbaúba. Você conhece, Márcio? Eu não sei outro nome, mas o nome vulgar dela é timbaúba.
É ruim de usar, diz que tem um ar de olho, uma pimenta do reino. Os marceneiros não gostam, não. Então, ganhamos pela fabricação, pelo desenho, a melhor peça no Reino Unido, numa feira que nós estamos participando. Aqui a Seinfeld também, olha o uso de resíduo, né? As bolinhas, os quadradinhos, aquele carrinho lá é muito interessante. Aqui é Arthur, de Matuscada, aqui é Lia Siqueira. Aqui são os artistas com que eu trabalho, né? José Bento, Marcelo Cipes, da Cachola, Paulo Werneck, Roberto Micro, das Telas. A arte com a sua irreverência, porque é bem irreverente essa coisa do Marcelo Cipes. A arte elegância, a arte tradição, pelos murais. Aí o DNA, né, que identifica, que eu já falei lá atrás, a base e a existência. Aqui, ali vocês podem ver que isso vem numa plaquetinha, né, que tem lá o design, o ano da criação ou da reedição, a identidade da peça, o número da peça, controle de produção, o ano de produção, até o nome do artesão vem aí. Aqui é uma conquista com esse trabalho, porque o que eu faço hoje, né, na movelaria, quase que não se faz mais no mundo, porque é muito caro. É tudo a mão de obra, é tudo... a minha história não é máquina, são pessoas. A minha máquina, as minhas máquinas são primárias. É um grande ateliê, né? E então isso está no mundo inteiro, Nova York, Los Angeles. E a gente é muito, somos bastante reconhecidas como beleza e usando as madeiras brasileiras, que são de uma beleza, sabendo usá-las, elas todas são bonitas. Não acho nenhuma madeira mais bonita do que a outra, todas são bonitas. Então, tem alguns clientes no mundo, né? Four Seasons, olha aí, na China, o resort em Singapura, residências na Jordânia, residências no Kuwait, a embaixada suíça e a Louis Vuitton no Haiti. Agora estamos fazendo a Louis Vuitton no México e aqui no Brasil, Tiffany. Então, a gente está bem dentro de um mercado de luxo também. Aqui é a conquista do mercado externo, né? Tem todo aí onde nós estamos. Isso. Obrigada.